Portanto, tratamos desses 3 tópicos aqui. E agora falaremos da petição avulsa. No videoaula do outro treinamento, eu disse que toda vez que a parte fizesse um peticionamento nos autos, isso cairia como um aviso em petição na tarefa petição avulsa. Pois bem, analisando cada caso que foi acontecendo, nós percebemos o seguinte. Atualmente, não sei se isso vai ser alterado pelo TSE, mas atualmente como está acontecendo? Somente cai nessa tarefa petição avulsa quando o advogado faz um peticionamento junto ao documento e dá a ele o nome de petição, dando a entender que ele está solicitando algo do juízo. Se esse advogado faz isso, então, ele vai cair, o processo vai cair nessa tarefa analisar petição avulsa. Veja aqui que nós temos 2 processos no analisar petição avulsa. Isso significa que quando eu clico nessa tarefa, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, quando eu clico na tarefa analisar petição avulsa, ele me mostra os processos em que houve um novo peticionamento, eu abro os autos e verifico do que se trata. Aqui eu estou fazendo o teste, coloquei só GGG, mas poderia ser uma solicitação que eu preciso verificar se eu tenho que tratar ou não. Verifiquei do que se trata, eu vou deixar aberto esse processo e vou voltar aqui na minha outra aba e vou fazer o que com esse processo? Finalizar o fluxo. Ou seja, eu já sei que esse processo tem uma petição nova e já estou cuidando dele. E vou cuidar dele agora, tá? Deixo aberto para eu não me perder. Venho aqui e vou, então, buscar esse processo em que eu preciso fazer alguma coisa por causa dessa petição avulsa. Então, é o processo 171. O processo 171 está na tarefa analisar a terminação. Gente, antes da última atualização de versão que o TSE fez, quando a gente clicava aqui, ele já abriu o processo para a gente. Isso não está acontecendo mais. Cuidado com isso, ok? Então, ele só está me indicando em qual tarefa está. E aí, eu preciso agora buscar essa tarefa, que eu já até esqueci. Analisar a determinação. Bom, então, o processo está aqui, eu vou trabalhar com ele. Eu vi que tem aqui 171, estou trabalhando com ele, aqui são os autos, e aqui é o meu processo. Então, eu já vi que tem essa petição, suponhamos que esteja pedindo alguma coisa, o processo estava em analisar a determinação, eu vou fazer, então, conclusão para que o juiz analise essa petição, por exemplo, ok? Trabalhei com esse processo, terminei, fiz o que eu tinha que fazer, eu já finalizo o fluxo, já finalizei o fluxo dele, ótimo. Me resta uma petição avulsa ainda, então eu vou vir aqui, abrir os autos, descobrir do que se trata. Nesse caso aqui é só uma juntada de procuração, por exemplo. Eu não preciso fazer nada, então se eu não preciso fazer nada, eu vou fechar aqui e vou simplesmente descartar, finalizar esse fluxo, ok? Muito bem. Quando o advogado, no entanto, faz uma petição, faz uma juntada aos autos, mas sem ser por forma de petição, sem escolher o documento petição, o processo está caindo na tarefa, não está caindo nessa tarefa petição avulsa. Então, resumindo, se o advogado faz uma juntada de um documento no processo e dá a esse nome, a esse documento, o nome de petição, isso cai na tarefa petição avulsa. O sistema entendendo que há um requerimento que você precisa analisar. No entanto, quando o advogado escolhe qualquer outro tipo de documento na hora de fazer a juntada, por exemplo, recurso eleitoral, comprovante, informação do candidato, qualquer coisa, isso não cai na tarefa petição avulsa. O sistema entende que simplesmente está sendo juntado alguma coisa lá e que você vai verificar porque o processo está em alguma tarefa em que ele precisava fazer isso. Tá? Então, se ele junta um documento qualquer, mas sem peticionar, sem escrever petição, ele cai no processo e não te avisa, o sistema não te avisa. Se, no entanto, ele usa o termo petição, hoje, assim está funcionando,
o sistema te avisa através da tarefa petição avulsa. Para vocês visualizarem isso rapidamente, eu tenho aqui o perfil dos postulantes e eu vou demonstrar para vocês o que eu estou falando, tá bom? Vocês visualizarem. Ou então não estranhem se uma tarefa, se vocês se depararem com algo novo no processo, sem que tenha aparecido a tarefa petição avulsa para vocês. Bom, o advogado aparece para ele essa tela, certo? Advogado, promotor, delegado, todos os usuários externos visualizam essa tela aqui e não aquela tela de vocês. Eu já disse isso no outro treinamento. Aqui está indicando que ele não tem nenhuma intimação, ele não está correndo prazo de nada para ele. Mas nessa aba aqui, a gente encontra os processos que ele está trabalhando. Então, eu, por exemplo, que me cadastrei dessa forma aqui, eu simulei que sou advogada em 2 processos. Esses 2 processos são os nossos processos teste. Então, ele faz parte do meu acervo, porque eu estou como advogada nesses 2 autos. A qualquer momento eu posso verificar os autos, posso analisar as peças, porque ele fica disponível aqui para mim. Então, nesse processo, por exemplo, eu vou fazer uma juntada de petição. Se eu estou, voltando um pouquinho, se tivesse um processo aqui na aba expedientes, eu faria a resposta aqui mesmo, tá? Depois a gente pode ver isso, se for possível, se houver tempo. Mas, quando eu não estou sendo intimada de nada e visualizo um acervo, ainda assim eu posso fazer um peticionamento, eu posso juntar alguma coisa a qualquer momento nos autos. Então, e é por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque isso pode acontecer, né? Então, eu vou escolher esse processo aqui e eu resolvi juntar aqui um comprovante qualquer de alguma coisa. Tá demorando um pouquinho. Ele já abriu aqui em cima. Então, eu venho aqui, juntar documentos, isso está aparecendo depois da nova versão, está aparecendo para a gente, né, de cartório eleitoral também. Ou aqui, juntar documentos. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, se nesse momento aqui, o advogado escolher petição, quando ele salvar e assinar, vai cair no processo como petição avulsa. No entanto, se ele escolher qualquer outra coisa, como por exemplo, recurso eleitoral, não vai cair no processo como petição avulsa. Vai cair dentro dos autos, mas ele não vai te avisar que existe algo novo. Porque o sistema entende o seguinte, se ele está juntando alguma coisa, é porque era para ele juntar, é o momento de responder a algum expediente, ou é o momento de apresentar alguma documentação, eu não preciso te avisar, cartório, sobre isso, porque você já estava esperando mesmo. No entanto, se ele está fazendo uma petição, é porque é algo diferente, algo novo que você precisa analisar. Então, eu vou te alertar, cartório. E assim que está funcionando essa situação da petição avulsa, ok? Eu já falei da conferência, de descartar o fluxo, e ficamos por aqui com esse vídeo. No próximo vídeo trataremos das certidões, as várias formas que eu tenho para elaborar certidão. Algo rapidinho e simples. Até já!